Olá, estudantes do 8º ano, como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma quinzena de estudo e hoje nós vamos discutir, dialogar um pouquinho sobre as características de um gênero textual que está no bloco de estudo de vocês, bem como um assunto que vem acompanhando todos os blocos, que é a produção de um parágrafo argumentativo, opinativo ou apreciativo. Sempre vocês observam que nós utilizamos esses termos, mas todos os três termos é para vocês produzirem um parágrafo opinativo para dar uma opinião de algo. Então, quando utilizar argumentativo, apreciativo, são sinônimos da palavra opinativo, que a gente tem mais entendimento, né, do que é ela, certo? Mas qual é o gênero textual que nós vamos discutir um pouquinho? Observe essa imagem aí, olha aqui. Então, o que vocês veem? Vocês veem a figura, né, parecida de uma pessoa com um alto-falante em que está vindo várias imagens que a gente pode fazer a comparação, que são fatos que ele está falando, mencionando, né? E aí a gente vê uma plaquetinha de pesquisa, né? Uns tracinhos do DNA humano, alguns elementos da área científica. Então, nós observamos isso nessa imagem. Mas por que isso? Justamente para a gente chegar ao conceito do gênero textual que está lá no bloco de estudo de vocês, certo? Qual é esse gênero? Olha aí, é o texto, vejam aqui na imagem, é o texto de divulgação científica, ou também chamado, né, artigo de divulgação científica, que é o que está lá escrito no bloco de estudo de vocês. Esse texto de divulgação científica, ele é um gênero discursivo que tem como objetivo principal promover o contato do leitor leigo com o universo da ciência e da tecnologia. Por isso que eu introduzi esse assunto lá com a imagem, né, daquele homem falando, aqueles ícones, aqueles desenhos próximos do meio da ciência, certo? Para alcançar esse objetivo, faz uso de uma linguagem mais simples e direta, traduzindo conceitos e termos técnicos por meio de analogias baseadas em referências conhecidas do leitor. Então, esse aí que é o conceito, né, a conceituação da função, do que é um texto de divulgação científica. Vejam essa outra imagem, nós temos aí duas cabeças, né, uma de frente para a outra, pensando. Por quê? Porque quem produz esse texto de divulgação científica são justamente pesquisadores, especialistas. Tem que ser uma pessoa realmente estudada, que conhece alguns elementos fundamentais da área científica, da área tecnológica, né? Desses assuntos variados. E aí vamos ver um pouquinho mais, olha aqui a outra imagem, mais um pouquinho de informações sobre esse tipo de texto. São apresentados, como a gente viu lá no início, com uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Então, não pode ter marcas pessoais, né, com verbos da primeira pessoa, mas sim você vai ter marcas da terceira pessoa, de acordo com normas da língua. Então, é um texto formal que ele vai seguir, como ele é impessoal, uma linguagem clara, objetiva, ele vai seguir as normas padrão da língua. Então, vai utilizar a linguagem formal. A outra imagem aqui. É observado também a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica, e ainda verbos predominantes no presente do indicativo. Por quê? Porque ele vai dar uma informação em tempo real, né? Quando você lê algum artigo, algum texto nessa área, usa-se basicamente o presente para indicar que é algo que está acontecendo ali naquele momento, porque ele vai trazer informações novas, né, da área científica, tecnológica, e por isso que ele vai usar termos técnicos, né, dessa área. Então, como eu disse para vocês, um pouquinho lá no início, como nós vimos lá aquela imagem das duas cabeças, né, com vários pensamentos, várias coisas, eles são textos escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência ou da tecnologia por meio de métodos científicos.
Eu sempre estou colocando aqui a tecnologia, a gente vê que tem mais abordando aí a ciência, porque são assuntos que a todo momento está mudando, está surgindo novas pesquisas, né, novos assuntos, e aí são duas áreas que o texto de divulgação científica ou o artigo são bem publicados, a todo momento você vê algum texto sobre isso, certo? Então, esse gênero textual está lá no bloco de estudo de vocês vão ter um gênero específico que fala sobre isso, que é até um texto sobre a questão dos alimentos, porque nós salivamos quando a gente vê um alimento bem apetitoso, tem um texto lá interpretativo em que vocês vão ver essas características. Mas como a gente está na nossa aula de PPT, de pesquisa e produção textual, hoje, como eu disse no início, nós vamos focar algumas dicas de como produzir aquele parágrafo argumentativo, opinativo ou apreciativo, que são termos que vocês veem em todos os blocos de estudos até agora, sempre tem alguma questão, né, pedindo isso a partir do estudo de algum gênero. Então, vamos ver aqui nessa imagem, olha só, as dicas principais da paragrafação. Primeiro, o que é a paragrafação? É a ordenação do parágrafo, né? Então, à medida que você vai fazendo um parágrafo num texto, nós chamamos esse processo de paragrafação. Então, cada parágrafo, ele deve apresentar uma ideia núcleo, ou seja, uma ideia principal. Essa ideia principal, ela vem aí bem delimitada no tópico frasal, que é a primeira frase do texto, que deve ser composto por no máximo 3 orações. É uma dica, né? Não tem bem assim uma fórmula, quantas linhas tem que ter um parágrafo, quantas orações, não tem bem uma fórmula. É claro que vai depender muito da ideia que você está trabalhando, depende muito do assunto, do texto, né, em si. E aí, a última dica que tem aí, que o parágrafo deve ser constituído por o que eu falei lá no início, a ideia núcleo, as ideias secundárias e a conclusão. Mas nós vamos ver isso aí, cada parte um pouquinho explicado, né, porque são dicas de paragrafação. A primeira dica aí que vocês têm que entender, que é essa aí, ó, é importante que você entenda que o parágrafo, que é a organização lá, que nós chamamos de paragrafação, deve ser constituído por apenas uma ideia. E essa ideia, ela é chamada de ideia núcleo, né? Ou seja, a ideia principal do que vai ser abordado lá, comentado nesse parágrafo. A outra que diz aí é a seguinte: a partir da ideia núcleo serão desenvolvidas ideias secundárias, que deverão estabelecer relação dialógica com a ideia principal. Ou seja, se você está lendo lá um artigo, um texto de divulgação científica sobre uma nova rede, né, de internet, digamos assim, o que você vai ter? Você vai ter a ideia principal, que é essa rede, e as ideias secundárias, que vai fazer uma ligação. Qual é o exemplo dessa rede tecnológica, o que ela vai trazer. Então, as ideias secundárias são os exemplos que vai sustentar essa ideia núcleo, certo? E aí, mais uma dica, olha só o que ele fala. Para iniciar seu parágrafo, apresente o tópico frasal, que é o que eu disse lá no início, né? O que é um tópico frasal? O tópico frasal nada mais é do que a frase inicial de cada parágrafo. Frase que resume a ideia a ser desenvolvida. Então, toda vez que você vai iniciar um parágrafo argumentativo dentro do texto, você vai ter uma frase inicial que vai resumir a ideia, toda a ideia que vai ser trabalhada durante aquele parágrafo. E aí a gente vai pensar num texto como um todo durante aquele texto. Lembrando que à medida que você muda de assunto, de ideia núcleo, o tópico frasal muda, né? Ele vai mudar, ele vai acompanhar essa progressão temática do seu texto, certo? E aí, veja só outra dica que ele dá para o tópico frasal. Um tópico frasal longo pode ocultar a palavra-chave do parágrafo. A palavra-chave é aquela palavra de peso que norteará o desenvolvimento das ideias. Como eu disse lá no exemplo das redes, né, de internet. Então, vamos supor que você vai fazer um parágrafo opinativo sobre isso. Quais as novas, né, tecnologias para isso. Então, você vai usar como palavra-chave redes tecnológicas.
Então, é esse sentido. Toda vez que você iniciar um parágrafo com uma ideia, uma discussão, tem que ter uma palavra-chave que ela vai nortear e mostrar o caminho para as outras palavras que vai trazer as ideias secundárias, certo? E aí tem mais uma dica, né, para vocês sempre terem esse cuidado aí, já é mais na questão de quando vocês estiverem fazendo um texto maior, não só com um parágrafo, com 2 ou 3 parágrafos, que diz o seguinte, ó, os parágrafos existem para dar um intervalo entre um assunto e outro dentro do mesmo tema. Quando você perceber que um parágrafo deixou de desenvolver sua ideia núcleo, é hora de finalizá-lo e iniciar outro. Então aí é essa última dica aí de paragrafação, que quando vocês estiverem escrevendo um texto maior, vocês vão pensar nisso. Cada vez que você mudar a ideia núcleo, você for apresentar outro elemento novo para esse texto, você muda o parágrafo. Mas lembre-se que nos blocos de estudos que a gente está estudando até esse momento, sempre está pedindo um parágrafo. Você vai produzir um parágrafo com a ideia lá, dependendo do gênero que você esteja estudando nesse bloco. Como nós vimos no início desse bloco, o gênero que nós discutimos foi o texto de divulgação científica. Então, lá no bloco dessa quinzena, vocês vão ter um pedido aí, uma solicitação de produção a partir de um parágrafo desse tipo de texto. Então, lembre que essa paragrafação é isso aqui, olha o mapa mental para vocês não esquecerem. Vocês vão ter que lembrar do tópico frasal, que é a primeira frase lá, né, dependendo do assunto do que o texto fala. Nesse tópico frasal você vai ter a ideia núcleo, que é a ideia principal, e as ideias secundárias, que são os exemplos que você vai utilizar para sustentar essa ideia núcleo. Também tem a conclusão. Ah, professora, mas a conclusão é no final do texto? Sim, quando você faz um texto maior, né, e aí a gente entra no texto dissertativo. Mas quando nós falamos de paragrafação de um parágrafo só, é claro que essa ideia núcleo com as ideias secundárias tem que ser finalizadas, tem que ser amarradas. Então, isso aí que é a conclusão, é quando você faz a finalização dessa ideia núcleo com as secundárias dentro de cada parágrafo, certo? E relembrando aqui também, o nosso primeiro assunto dessa aula foi o quê? Foi o texto de divulgação científica, que é o quê? Um texto expositivo que utiliza a linguagem formal e, por vezes, a científica, dependendo do assunto que é abordado, porque como vocês viram lá no início, ele pode utilizar alguns termos técnicos específicos da área científica ou da área tecnológica, então por isso que ele pode permear essas duas linguagens, certo? E é um texto elaborado por pesquisadores e especialistas em diversos assuntos. Então, esse aqui é o mapa mental da nossa aula de hoje, né, do gênero textual que nós estudamos e das dicas de paragrafação. Então, pessoal, façam as atividades propostas no material de vocês, entreguem no tempo que é solicitado, tá? Não esqueçam de estudar bastante, porque o momento pede, né? Exige esse compromisso, essa dedicação de vocês. E ficamos aqui com a nossa frase final, observem aqui. Uma vez que você aprende a ler, você será livre para sempre. Hoje a gente não teve nenhuma indicação de leitura, mas uma indicação de produção textual. Mas não esqueçam de estar sempre lendo um bom livro, né? Um bom livro do lado de vocês, certo? Um abraço e até a próxima!